Oi, meus amores, a aula de hoje é de tricô. Olha só a novidade, sapatinho para pet. Olha que gracinha, bem fácil de fazer, tá? É um tricô sem costura, não há costura. Olha só que lindo que é o nosso sapatinho, tá? Facinho de fazer, muito fácil. Aqui é para pet de tamanho pequeno. Se você pretende fazer de outros tamanhos que são maiores, então, próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui é para pet de porte pequeno, ok? Então, bem confortável. É um sapatinho que dá para ele ficar em casa, tá? Bem confortável. Ele é antiderrapante, tá bom? Nós vamos fazer ele antiderrapante. Então, é um sapatinho bem confortável. Então, vamos lá. Pegue seu material e vamos iniciar a nossa aula. Vamos ao material. Então, aqui eu tenho um par de agulhas de tricô 2,5, ok? Agulha de crochê número 2. A linha, eu tô usando uma linha, tá? De algodão, não é lã, para que o sapatinho não fique escorregadio, tá bom? Então, é melhor usar linha, tá? Linha que nós utilizamos para crochê, tá? Olha aqui, essa linha, só para você ter uma ideia, olha como ela é correspondente à agulha de crochê número 2, tá? Mas só que o sapatinho é lógico, não vai ser de crochê. A agulha de crochê é só uma utilidade, porque nós vamos fazer de tricô. A aula de hoje é de tricô, não esqueça disso, tá bom? Mas a agulha de crochê nos vai servir, nos vai ser útil durante a aula, tá bom? É uma tesourinha e essa agulha aqui, sabe? Olha só, tá vendo essa agulha aqui? Consegui pegar. Ó, é uma agulha de espera, tá bom? Então, esse tipo de agulha que a gente reserva pontos, tá? Reserva pontos. Então, esse é o material. Para que o sapatinho se torne assim mais confortável para o nosso bicholinho, né? Então, nós vamos usar também uma pistolinha de cola quente, tá bom? Essa pistolinha aqui você usa, vai ter 1001 utilidades se você comprar ela, tá? Ela é muito útil. Então, você pode comprar em armarinhos, onde vende esses produtos para artesanato, tá? Se você não sabe onde compra, você compra lá. Ela é baratinha, não é cara, tá bom? Então, é para pistola quente. E aí já vem essas barrinhas aqui, ó, de cola próprio para ela, tá? Então, nós vamos usar para colocar no sapatinho, para que fica bem confortável para o nosso bicholinho, para que ele não se torne escorregadio, tá bom? Vamos colocando os pontos na agulha, tá? Então, essa linha aqui, ela não precisa ser muito longa, tá? Porque esse sapatinho é sem costura, então nós não precisamos colocar essa parte aqui muito longa para não ficar uma rédea muito longa, porque não vai nos ser útil, porque nós não vamos costurar o sapatinho, a gente faz ele sem costura, certo? Então, eu coloco os pontos na agulha dessa forma. Você coloque da forma que você souber, tá bom? Não vai fazer diferença. Mas se você quer colocar os pontos dessa forma aqui do meu jeito, então procure na playlist tricô para iniciantes, que você lá vai encontrar a primeira aula, tá? Onde eu ensino 4 maneiras diferentes de colocar pontos na agulha, tá bom? E uma das maneiras é essa daqui, ok? Mas vamos lá. Aqui, para esse sapatinho de tamanho pequeno, nós vamos colocar, são 29, ok? Então, são 29 pontos que nós vamos colocar aqui para fazermos o sapatinho pequeno. Eu vou tricotar com a linha presa, tá? Você tricote do jeito que você tricota, ok? Então, tricotando aqui, nós vamos fazer em ponto tricô, pois nós vamos fazer o sapatinho pelo avesso, ok? Por isso que ele será feito em ponto tricô. Vamos lá, vamos aqui para a primeira carreira. Nós vamos fazer da seguinte forma: a primeira carreira, nós vamos fazer um ponto tricô,
o outro a gente não faz. Tudo em ponto tricô, tá? Ó, a linha também vai continuar em ponto tricô, ok? Então, esse ponto que a gente não faz, que nós não fazemos, continuará aqui, opa, que deu uma enroladinha aqui. Continuará aqui na posição de ponto em tricô, ok? Olha só, tá? Então, essa primeira carreira será desse jeito, ok? Então, preste bastante atenção, tá? Então, é um ponto tricô e o outro sem fazer, em posição de ponto em tricô. Não perca nenhum ponto, por favor, senão não vai dar certo. E você só vai perceber que você errou quando você for virar o sapatinho, tá? Então, todos os pontinhos aqui, carreira por carreira, será feita de uma forma que você não erre nenhum pontinho. Então, é um ponto sem fazer e um ponto em tricô, tá? Mas só que nós iniciamos com um ponto em tricô. Então, essa carreira nós iniciamos com um ponto em tricô e um sem fazer. Então, vou mostrar aqui certinho, tá? Olha, um ponto em tricô, um sem fazer, um ponto tricô, um sem fazer, um ponto tricô, um sem fazer, um ponto tricô, um sem fazer. Ó, e assim vai indo certinho. Você verifique se todos os pontos estão desse jeito, tá? Olha, se estão todos intercalando, um ponto tricô, um sem fazer, um ponto tricô, um sem fazer, um ponto tricô, um sem fazer, e nós vamos terminar então com um ponto tricô. Então, assim é a primeira carreira. Vamos lá, vamos para a segunda carreira, certo? Então, esse ponto nós fizemos, não fizemos o outro lado, só que agora nós não vamos fazer. Tá vendo? Nós vamos intercalar ele. Então, a segunda carreira, o primeiro ponto é sem fazer e o outro nós vamos fazer. Um ponto sem fazer e o outro nós fazemos do mesmo jeito. Todos os pontos, tá? Olha, todos o ponto sem fazer fica na posição também de ponto tricô, tá? A linha passa na frente. É a mesma coisa, tá bom? Olha, então nós vamos fazendo assim. Um ponto sem fazer aqui na segunda carreira, um ponto sem fazer e um ponto tricô, um ponto sem fazer, um ponto em tricô, um ponto sem fazer e um ponto tricô. Então, assim, a gente vai fazer por essa outra carreira, mas por favor, tá? Faça a carreira certinha, ok? Sempre com os pontos assim intercalados, ok? Um ponto em tricô, um ponto sem fazer, um ponto tricô. Olha, tá vendo? Olha como está todo intercaladinho. Você dá uma olhadinha. Vamos terminando então a segunda carreira. Olha só, aqui tá um ponto sem fazer, um ponto em tricô e um ponto sem fazer. Então, o último ponto aqui da segunda carreira fica sem fazer, ok? Vamos voltar aqui e vamos então para essa outra carreira. Então, essa outra carreira é a primeira carreira. Então, é só essas duas carreiras, tá? Então, a primeira carreira a gente inicia com um ponto em tricô e um sem fazer. Um ponto em tricô e um sem fazer. Olha, já fica fácil. Você já fica vendo que o ponto sem fazer, olha, ele fica em posição, ele fica em ponto meia. Olha, você já vê ele? Já dá pra ver o ponto meia aqui, não é? É diferente, olha, aqui é o ponto tricô que você vai ter que fazer, é obrigatório fazer. E o ponto sem fazer, olha só, tá vendo? Você já consegue visualizar que ele é um ponto meia. Então, agora, não tem como você errar mais, já fica certinho, olha. Então, nós estamos fazendo aqui, nós estamos na terceira carreira, pois nós fizemos uma de um lado, outra do outro, e agora nós estamos fazendo deste outro lado, tá bom? Então, assim, nós vamos fazer por 7 carreiras, tá bom? Mas são 7 carreiras de cada lado, olha só. Aqui, desse lado, são 2 carreiras, que lembra que nós estamos repetindo essa carreira? Então, aqui já são 2, tá? Então, nós vamos fazer
7 carreiras, mas de cada lado. Então, ao total, são 14 carreiras. Você vai trabalhar 7 carreiras de um lado, 7 carreiras do outro. 14 carreiras ao total, tá? Todas feitas desse jeito, repetindo a primeira carreira e a segunda carreira, tá bom? Olha, então aqui eu repeti a primeira carreira. Vou virar o trabalho aqui e eu vou repetir aqui, então, a segunda carreira, olha como fica fácil, porque a gente já tá visualizando, ó, o ponto meia nós não fazemos, e o ponto em tricô nós fazemos, olha só, é fácil, ó, o ponto meia, tá vendo? Que já dá para visualizar que é ponto meia, a gente não faz, então, aqui, a gente vai fazendo, olha, tá bem, dá para ver bem que é ponto em tricô, então a gente faz. Então agora fica fácil de fazer, um ponto sem fazer e o outro ponto em tricô, fica bem fácil. Então lá do outro lado nós fizemos 2 carreiras e aqui já fizemos 2 carreiras. Então nós continuamos fazendo aqui e vamos fazer assim então, tá bom? 7 carreiras cada lado, então 14 carreiras ao total. E é bem fácil de contar as carreiras, pois aqui no ponto tricô, olha, é mais fácil de contar, né? 1, 2, aqui já é a segunda carreira, olha como é fácil contar quando o ponto é em tricô, então é bem fácil contar as carreiras, tá bom? Então, você faz aí as suas 14 carreiras, eu vou fazendo as minhas aqui, tá bom? Aí, lá na carreira 14, nós nos encontraremos para darmos continuidade. Fiz aqui, olha, 2, 4, 6, 7 carreiras. Desse outro lado, 2, 4, 6 e 7. Então, 7 carreiras ao total. 14 carreiras ao total. 7 carreiras cada lado. Vamos lá. Agora, nós vamos para a 8ª carreira. Então, um ponto em tricô, um sem fazer, um ponto em tricô e um sem fazer. Então, deixei 4 pontos aqui nessa agulha, certo? Já vou deixar até minha agulha de crochê aqui próximo de mim, se eu precisar dela. Porque agora eu vou fazer o seguinte. Esse ponto eu teria que fazer em tricô, não teria? Só que por enquanto eu não vou fazer ele. E agora eu vou pegar esse ponto aqui, ó, em meia, eu vou deixar ele pra lá, pois eu vou pegar esses 2 pontos aqui, tá? Olha, eu vou deixar esses 2 pontos aqui em tricô, tá vendo que os dois estão em tricô? Os 4 pontos ainda continuam aqui, ó. 2, 4 continua aqui. O ponto em meia, que não é pra fazer, ele está lá do outro lado esperando, deixa ele lá. Certo? Agora, nós vamos fazer esses 2 pontos juntos, que nós vamos começar a fazer uns arremates num ponto aqui, tá bom? Então, nós vamos matar aqui um ponto. Matei um ponto aqui, certo? Pois eu peguei 2 pontos em tricô e eu fiz em um só. Agora, esse ponto aqui, ó, em posição de ponto meia, eu vou passar ele para essa agulha aqui. Tá? Se ele tivesse me escapado, aí eu ia precisar da agulha de crochê para pegar ele de volta. Como ele não escapou, então eu vou continuar fazendo aqui, tá bom? Olha só, agora eu vou vir aqui, olha. Então, como eu já matei aquele ponto, né? Eu matei um ponto aqui, então vou pegar um outro aqui. Então, tá vendo? Olha, ficou 2 pontos meia aqui sem fazer, tá vendo? Dá pra ver bem. Então, olha só como ficou aqui. Um ponto em tricô, um ponto sem fazer. Um ponto em tricô, um ponto sem fazer. Um ponto aqui, ele ficou 2 ó, em um, porque eu matei um ponto aqui, tá bom? Eu fiz 2 pontos em tricô em um só, que eu fiz um arremate aqui, certo? E agora ficaram aqui 2 pontos sem fazer, tá bom? E agora eu vou continuar fazendo aqui, olha. Eu vou fazendo o ponto um por um. Um ponto em tricô e um ponto sem fazer. Um ponto em tricô e um ponto sem fazer. E assim eu vou fazendo pela 8ª carreira, tá bom? Se você não entendeu aqui o arremate de um ponto, então você volta o vídeo agora nesse momento, para ele, volta, tá?
E assista novamente, tá bom? Para que você pega bem. Eu fiz de uma forma bem tranquila, né? Uma forma mais devagar para que você entendesse. Espero que você tenha entendido, tá bom? Mas se você não entendeu, é só você retornar. Retorna no vídeo lá e pega a explicação novamente, ok? Então, assim, eu terminei a 8ª carreira, tá? Da mesma forma, o arremate foi aqui só no início, tá bom? Vamos lá. Então, eu fiz a 8ª carreira desse lado. Agora, eu vou para a 8ª carreira desse outro lado, tá bom? Então, esse outro lado, olha, 2, 4, 6, 7. Então, eu vou para a 8ª carreira desse lado, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o primeiro ponto eu não faço e o outro ponto eu faço em tricô. Então, assim, nós vamos fazendo a 8ª carreira desse lado aqui. Olha só como é fácil. Vamos continuar fazendo aqui. Vamos fazer. Então, você viu como é fácil de fazer? Olha, nós não vamos mais errar nenhum pontinho, não tem mais como errar as carreiras, né? Porque olha só como é fácil, já dá para visualizar bem qual é o ponto que fazemos e aquele que não fazemos. Então, agora fica fácil. Cheguei aqui. Olha só. Eu cheguei aqui. Então, você lembra que nós, do outro lado, tinha ficado 2 pontos meia juntos, sem fazer? Ele se encontrou aqui, tá vendo? E aqui ficou esses 2 pontos em tricô juntos. Então, nós estamos aqui na 8ª carreira desse outro lado, né? Lembra? Olha, 2, 4, 6, 8. 8 carreiras desse lado. Então, se nós rematamos do outro lado aqui, nós temos que rematar desse lado também. Então, olha só como é fácil desse lado. Nós vamos pegar esses 2 pontos em tricô aqui, nós vamos fazer em um só. Deixa eu ajeitar o ponto, que ele não ficou legal. Pronto. Tá vendo? Aí eu fiz o arremate aqui. Ok? Então, chegou nos 2 pontos, em tricô juntos, nós fazemos o arremate. Agora, nós vamos fazer um ponto sem fazer, um ponto em tricô, um ponto sem fazer, um ponto em tricô e um ponto sem fazer. Então, a 8ª carreira deste lado ficou dessa forma, certo? Agora, nós vamos para a 9ª carreira desse lado, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a 9ª carreira deste lado. Então, nós vamos fazer um ponto em tricô, um ponto sem fazer, um ponto em tricô. E assim, nós vamos fazer a 9ª carreira deste lado desse jeito, tá? E tanto deste lado nós vamos fazer desse jeito, do outro lado também nós vamos fazer desse jeito. A 9ª carreira, ok? E nós vamos fazer também a 10ª carreira. Então, a 9ª carreira dos 2 lados e a 10ª carreira dos 2 lados não vai ser sem arremate nenhum, tá bom? Vai ser assim, ó. Nós vamos trabalhando assim, ok? Ó, tá vendo? Então, aqui não rematamos nenhum ponto. Então, eu fiz a 9ª carreira daquele lado, agora eu vou fazer a 9ª carreira deste outro lado. Então, a 9ª carreira deste outro lado será feito assim, sem nenhum arremate. Vamos fazer completa. A 10ª carreira também será feita desse jeito, ok? Então, sem nenhum arremate. Então, você faz aí a 9ª carreira e a 10ª carreira, tá? Agora, na carreira 11, nós nos encontraremos, ok? Então, cada lado eu fiz, olha, 2, 4, 6, 8, 10. Até a 10ª carreira, dos 2 lados, tanto de um lado quanto do outro. São 10 carreiras aqui. Agora, nós vamos para a carreira 11, deste lado aqui. Vamos lá.
vamos para a carreira 11. Nós vamos fazer um ponto em tricô, um ponto sem fazer, um ponto em tricô e um ponto sem fazer. Vamos fazer o arremate novamente. A agulha de crochê é melhor você deixar aí perto de você, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui ficaram 4 pontos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse ponto aqui, nós vamos soltar, nós vamos pegar este aqui, nós vamos soltar ele. Nós vamos pegar os 2 pontos em tricô aqui, ó, tá vendo? E nós vamos rematar ele, fazer o arremate. Vamos matar aqui um ponto. Então, eu tenho aqui um ponto. Fiz aqui 2 pontos em um. Agora aqui, eu vou pegar o meu ponto em meia. Deixa eu ver se ele não fugiu. Se ele fugiu, eu pego com a agulha de crochê. Vamos lá. Ele está fugindo. Então, se ele está fugindo, vou fazer o seguinte, ó. Ele deu uma fugida. Não tem importância. Eu vou pegar ele, ó. Tá vendo que ele deu uma escapada? É só pegar ele com a agulha de crochê. Então, por isso que eu falo pra você. Se ele deu essa fugidinha, ele pode dar essa fugida, tá? Não tem importância. Ó, só que nós fazemos ele do jeito que ele é em meia. Então, aconteceu isso, foi bom ter acontecido, que aí eu mostro pra você como que devemos pegar o ponto se ele der uma fugida, tá bom? Aí você fala assim, ué, mas por que você não pegou com essa agulha de espera? Pior, essa agulha de espera aqui, aí que ela vai fugir mesmo, o ponto foge mesmo, tá? E te atrapalha, porque aqui é um ponto só, então um ponto só, essa agulha aqui não vira não. Então, um pontinho só, ela é bom a de crochê, tá bom? Agora, olha só. Então, eu fiz um ponto, estamos na carreira 11, tá? Vamos relembrando. Um ponto em tricô, um sem fazer, um ponto em tricô, um ponto sem fazer. E aqui eu fiz 2 pontos em tricô juntos, certo? Então, agora aqui, olha, os 2 pontos em meia ficou aqui juntos, ó. Tá? Então, quando você fazer, vai acontecer isso. Tá bom? Os 2 pontos em meia vai ficar juntos, que é os 2 pontos sem fazer, né? Então, você coloca, então, aqui os 2 pontos sem fazer, tá bom? Vamos lá. E vamos continuando aqui pela carreira 11. Então, vamos continuar do mesmo jeito agora, tá bom? Até no finalzinho. Então, a carreira 11 deste lado vai continuar sendo feita desse jeito. Ok? Carreira 11 desse outro lado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora nós vamos para 11 desse lado, tá? Então, vamos lá, um ponto sem fazer, um ponto em tricô, um ponto sem fazer e um ponto em tricô, certo? Então, assim, nós vamos fazendo pela carreira 11 deste lado, desse jeito. Então, quando nessa carreira, a gente vai encontrar aqueles 2 pontos juntos, que se daquele lado era em meia, então desse outro vai ser em tricô. Olha, chegamos nele, tá vendo? Olha, os 2 pontos em tricô, olha, tá? Eles estão aqui. Então, vamos lá, vamos fazer, então, os 2 juntos em tricô, tornando um só ponto. Porque aí a gente tá arrematando aqui um ponto. Vamos lá. É meio complicado mesmo fazer 2 pontos juntos. Não vou editar o vídeo, dá um pouquinho de trabalho mesmo, não vou te enganar mesmo. Não vou te enganar, não. Tá bom, ó? E é assim mesmo, nem vou editar o vídeo. Pra mostrar pra você que é desse jeito mesmo e é assim, tá bom? Então, vamos lá.
E vamos continuar aqui. Então, eu fiz 2 pontos em tricô. É porque o meu ponto ele é um pouquinho mais apertado. Não sei se o seu um pouquinho mais frouxo, se é mais fácil de você pegar. O meu é um pouquinho mais complicado. Por isso que acontece isso. 2 pontos juntos fica mais complicado se um ponto é mais apertado, tá bom? E assim vai, mas assim é a vida. Vamos lá. Então, os 2 pontos juntos em tricô, um ponto sem fazer, um ponto em tricô, um sem fazer, um ponto em tricô e o outro sem fazer. Então, nós terminamos a carreira 11 deste lado. Vamos lá. Vamos para a carreira 12 deste lado. Então, um ponto nós fazemos, outro nós não fazemos e assim nós continuamos. Então, a carreira 12, tanto deste lado quanto do outro lado, nós fazemos ela sem arremate, tá bom? Então, vamos fazer a carreira 12 deste lado, a carreira 12 do outro lado, nós não arrematamos, tá bom? Então, depois de fazermos as 2 carreiras, que é a 12, tanto de um lado quanto da outra, do outro lado, fazendo as 2 carreiras 12, então, aqui são dos 2 lados, né? Aí, nós nos encontraremos, ok? Carreira 13. Vamos lá, iniciar com um ponto em tricô, um sem fazer, um ponto em tricô e o outro sem fazer. Vamos fazer o arremate. Então, vamos lá, vamos aqui. Vamos deixar esse aqui, vamos soltar esse, vamos pegar esse daqui. Vamos colocar aqui e vamos fazer 2 pontos juntos em tricô para arrematarmos um. Vamos pegar ele lá atrás. Vamos lá. Ele já tá fugindo, ok. Não tem importância. Vou pegar aqui em ponto meia com a agulha de crochê, resolveu-se o assunto. E aí, eu vou pegar os 2 aqui em ponto meia, tá? Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. E assim, nós continuamos pela carreira 13, ok? Então, a carreira 13, vamos continuar do mesmo jeito até o final. Então, a carreira 13 deste lado é desse jeito. Vamos lá. Vou fazer aqui com você, para depois, vou indo para o outro lado, vamos fazer o outro lado, então. Deixa eu verificar aqui, tá tudo certinho. Que eu conversando com você, muitas vezes eu posso me distrair, eu vou fazer um ponto lá que não devia, e aí vai acontecer que quando eu for virar ele, e eu errei algum pontinho, vou ter que desmanchar tudo, fazer tudo de novo. Vamos lá. Vamos fazer a carreira deste lado. Um ponto sem fazer. A carreira 13 desse lado, tá? Continuamos com a carreira 13. Agora é deste lado. Vamos lá. Então, um ponto sem fazer, um ponto tricô, um ponto sem fazer, e um ponto em tricô, e assim nós vamos fazendo, tá? Por toda essa carreira aqui. Você vê que é facinho de fazer, é rápido também, né? Vamos lá, vamos fazendo aqui até encontrar. Pronto, acabamos de encontrar. Olha, fui falar. Ó, nós encontramos aqui deixa eu mostrar bem pra você aqui. Deixa eu mostrar bem. Ó, tá vendo? Os 2 pontos juntos. Beleza, então vamos fazer em ponto tricô. Então, um tá do ladinho do outro, ó, tá vendo? Fizemos em ponto tricô. E assim nós continuamos, terminando então aqui a carreira 13 deste lado, certo? Vamos lá, vamos para a carreira 14.
Agora, a carreira 14, ó, a carreira 14, 15, 16 e 17, dos dois lados, são 4 carreiras cada lado. Então, e fazemos, então, as 4 carreiras cada lado, tá? Então, vamos fazer mais 4 carreiras cada lado, certo? São 8 carreiras ao total. Então, cada lado vai ficar com 17 carreiras. Aí, quando o seu trabalho aí ficar com 17 carreiras de um lado, 17 carreiras do outro, nós nos encontraremos para fazermos a 8ª carreira juntos, ok? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras cada lado, tá bom? Como nós fizemos o arremate dos pontos, vamos contar aqui juntos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Então, são 23 pontos que trabalhamos aqui, tá bom? Pois nós arrematamos 3 pontos de um lado e 3 pontos do outro. Tínhamos iniciado com 29 pontos, então 29 menos 6, então 23 pontos, ok? Então, vamos lá. Agora, depois de ter feito as 17 carreiras, vamos para a carreira 18. Vamos fazendo a carreira 18. Então, iniciando com um ponto tricô, um sem fazer, e agora a gente relaxa. Vamos fazer a carreira 18 do mesmo jeito, mas a única diferença que nós vamos fazer de uma forma que os pontos fiquem mais largos, ok? Então, os pontos vão ficar largo aqui na carreira 18. Então, você vai, não aperte os pontos, tá? Olha, tem um fujão aqui. Acabei de pegar o fujão. Então, vamos lá. Vamos fazer de uma forma aqui, bem solta, os pontos, tá? Afrouxe bem, ó, tá? Deixe eles bem frouxos mesmo, os pontos que você vai fazer. Então, você tanto pode fazer a carreira desse lado frouxo, que é a carreira 18, a carreira do outro lado também vai ser a carreira 18, você vai fazer da mesma forma, tá bom? Vai fazer ela bem frouxa. Então, os pontos tricô vai ser de uma forma bem frouxa. Então, faça aí a sua carreira 18 desse jeito. Então, olha só como que ficou. Bem frouxo os pontos na carreira 18, tá bom? Vamos lá, vamos para a carreira 19. Agora, a carreira 19, feita do mesmo jeito, mas fazemos agora sem ser com os pontos largos. Vamos fazer de uma forma normal, ok? Como havíamos feito antes as outras carreiras, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui mais 7 carreiras, tá bom? Tanto de um lado e do outro também mais 7 carreiras. Então, ao total, nós vamos fazer mais 14 carreiras. Lembrando que agora é feito de uma forma normal. Não é feito mais de forma frouxa, tá bom? Faça de forma normal. A forma frouxa só foi a carreira 18, tá bom? Então, eu tô aqui fazendo na carreira 19, estou já fazendo de forma natural, tá? E aí, nós vamos fazer, como eu estava te dizendo, mais 7 carreiras. 7 carreiras de um lado, mais 7 carreiras do outro lado. São 14 carreiras ao total. Olha, então, fica fácil de você contar as 7 carreiras, olha. 2, 4, 6 e 7, tá vendo? Olha, cada lado. Depois desses pontos que você fez bem largo, olha, divide as carreiras, tá vendo como divide? Então, fica fácil de você contar as carreiras que você tem que fazer, tá? Então, aqui o sapatinho, daqui de baixo até aqui em cima, ficou com
25 carreiras, tá bom? Então, são 25 carreiras ao total, daqui de baixo aqui é o topo, ok? Agora, nós vamos fazer o término. Como nós vamos fazer o término? Nós vamos fazer da seguinte forma. Agora sim, nós vamos precisar dessa agulha aqui. Se você não tiver esse tipo de agulha, pode ser uma outra agulha, tá? De tricô normal, ok? Vamos lá. Vou pegar, então, vou separar os pontos. Esse eu vou passar para essa agulha e essa para agulha de espera. Vamos lá, ó, esse para essa agulha de espera e essa para essa outra agulha. Então, o ponto que fizemos em tricô vai ficar para um lado e o ponto que não fazemos vai ficar pro outro. Então, nós vamos separando, então, os dois lados, ok? Olha, bem fácil, né? Olha, vamos, ó, tá vendo? Os pontos que estão em meia vão ficar de um lado, que nós não fizemos, olha, desse lado, e assim nós vamos passando. Nós vamos passando por toda essa carreira, nós vamos separando, então, os pontos, tá? Bem fácil, né? Vamos fazendo assim até o final. Olha, então, ficou assim, tá? Então, esse lado ficou 2, 4, 6, 8, 10 e 12. 12 pontos. E o aqui sem fazer, 2, 4, 6, 8, 10 e 11. Deixa eu mostrar aqui pra você, porque lembra que eram 23 pontos? Então, ficou 12 de um lado e o 11 do outro aqui em espera, tá bom? Olha, então, só que agora, olha bem, a linha está aqui, ó. Eu vou arrematar os pontos. O que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que retornar aqui, ó. Retorno aqui. Agora, eu vou ter que colocar esses pontos nessa outra agulha, passar para essa outra agulha, tá? Para que voltemos aqui e vamos arrematar os pontos para darmos o término no sapatinho. Então, vamos lá. Só passar aqui novamente. E vamos lá, certo? Vamos lá. Ó, agora... esses 11 aqui vai ficar esperando e nós vamos trabalhar só com esses 12 aqui que nós vamos arrematar, tá bom? Vamos lá, vamos ajeitar aqui, vamos puxar bem essa linha, porque você viu que essa linha tá nessa última carreira, ó, tá vendo? A gente tem que puxar ela aqui pra frente, tá? E vamos arrematar também em ponto tricô. Então, vamos puxar bem essa linha aqui, para que não fique o ponto largo e fique feio depois do trabalho. Matando aqui. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, porque tem aquela outra ali, a outra agulha ali atrás de espera, que você tem que ficar com ela aqui também em contato com seus dedos, mas não que você precisa ficar segurando, você não precisa ficar segurando. É que ela fica aqui, ó. Ela dá um pouquinho atrapalha um pouquinho, tá? Mas é só isso, só, mas é tranquilo. Vamos lá. Então, você não faz esses pontos aqui de arremate, só o primeiro que eu puxei mais, tá? Tá? Só para não ficar o buraco, para ficar mais em contato com esses outros aqui. Mas esses outros aqui, vamos fazer assim, nem largo e nem frouxo. Largo e frouxo é a mesma coisa, né? Nem frouxo e nem apertado, tá? Para que em cima não aperte muito o sapatinho. Deixa ele assim de forma mais tranquila, tá bom? Nem frouxo demais e nem apertado, tá? Não aperte. Deixa de forma assim um pouco mais tranquila, tá vendo? Aí a gente vai fazendo assim. Então, nós vamos pegando de 2 em 2 pontos,
vamos arrematando aqui, sempre em ponto tricô. Então, vamos lá. Facinho de fazer, né? O arremate é bem fácil. Então, assim a gente vai fazendo por esses 12 pontos, tá? Então, pegando de 2 em 2 pontos em tricô e fazendo um só. Então, o arremate é bem fácil. Opa! Deu uma fugidinha em um aqui. Ó, tá vendo? Ele vai ficando assim, ó, em tricô. Tá bom? Vamos arrematando aqui. Vamos arrematando. Deixa eu puxar aqui mais a linha. Vamos fazer esses último ponto. Depois vai facilitar mais, que depois não vai ficar mais essas 3 agulhas. Só essa parte aqui. Não deu certo, mas vamos lá. Agora foi. Vamos continuar aqui. Foi, certo? Ó, então, aqui ficou em meia. Vamos lá. Agora, eu vou pegar essa agulha mesmo. Só não precisar colocar outra agulha, não tem necessidade não. Vamos trabalhar com essa mesmo. Se você tiver dificuldade, você passe esses pontos, tá? Ó, tá? Você tem que soltar tudo aqui e você tem que passar. Muito trabalhoso. Vamos facilitar a nossa vida aqui. Vamos fazer com essa agulha também, que dá tudo certo. Vamos arrematando aqui. E assim, a gente vai arrematar por todos esses outros pontos, tá? Do mesmo jeito que fizemos do outro lado. Vamos aqui, então, fazendo o último. Lá, fizemos o último. Agora, nós vamos cortar. Então, já o sapatinho já tá completo, não tem costura, então não precisa ficar muito longo, tá? Essa resta de linha não precisa ficar longa demais. Então, aqui, cortei um pedaço, puxei, tá? Ó, esse daqui também, tá vendo que eu falei pra você que tinha que deixar uma resta pequena mesmo, porque... Vamos só dar um pontinho, olha como é útil a agulha de crochê. Por isso que eu falo pra você que é necessário uma agulha de crochê. Ó, porque pra fazer isso, ó, fica mais fácil. Então, eu dei um pontinho aqui só pra garantir, tá? Ó, dei um nozinho aqui. Senão você faz com agulha de costura, um nozinho aqui, tá? Você passa. Mas faça com a agulha de crochê que é mais fácil. Pronto. A gente corta aqui. Certo? Agora, ó, puxei aqui. Vamos lá, lá. Então, olha só, se por acaso tivesse feito algum pontinho errado, na hora que você fosse virar, tava preso em algum lugar. Não teria ficado assim, tá? Ele teria ficado preso, olha só. Olha só que bonitinho que tá o nosso sapatinho, tá vendo? Olha. Ficou uma carreira aqui, olha, tá? De pontos mais frouxos, tá vendo? Olha. É o nosso passa-fita, tá? Nós vamos passar a fita nele, tá não? A fitinha que nós vamos fazer. E olha só que bonitinho, olha. Então, ele não tem costura. Olha só, a costura já está pronta. Você viu que legal? Ó, tá vendo? Agora, vamos lá. Agora, a gente tem que dar um acabamento bonitinho aqui, né? Vamos lá, ele não vai ficar assim, não. Vamos lá. Tá vendo esse ponto que tá viradinho aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele assim, ó. Eu vou pegar aqui. Eu quero pegar as 2 alcinhas dele, mas com todos os fiozinhos, ó. Peguei aqui. Vou puxar aqui. Certo, ó, puxei por esses 2, certo, ó, puxei aqui. Agora, eu vou vir aqui atrás, ó, vou mostrar pra você, ó. Eu vou vir aqui,
que eu vou passar por esse aqui. Ó, olha onde eu vim. Lá pelo ponto tricô, tá vendo? Aí eu vim aqui. Vou pegar essa linha, então. Vou passar por aqui. Vamos lá. Ó. E aí o acabamento ficou assim. Certo? Que bonitinho que ficou. Então, ó, você não vê o término. Tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, então, essa réstia de linha. Eu vou começar a passar aqui atrás. Olha só como é útil a agulha de tricô. Você consegue fazer isso, agulha de crochê. Tricô, a agulha de tricô já foi. Agulha de crochê. Então, a agulha de crochê é muito útil para você passar. Vamos passar de um em um pontinho, que é melhor. Ó. Tá? Você vai passando. Não aperta muito pra que aqui fica bonitinho assim, ó. E também não deixa frouxo, tá, ó, tá vendo? Deixa ele bem bonitinho aqui. Então, você não aperta mais os pontos, você só vai colocando aqui, passando, olha. Vamos dar um nozinho aqui, ó. Ó. Só que você finca a unha aqui, você puxa só o nozinho, tá? Pra não puxar o pontinho que nós acabamos de fazer aqui. É só o nozinho que você puxa. Então, você finca a unha e puxa o nozinho que acabou de fazer. E aí, você vai passando aqui por dentro, olha. Ao avesso, você vai passando, vai dando mais uns nozinhos, tá? Aí, quando você tiver bastante segurança, você vê que ele tá bem firme, que não tem perigo de soltar, aí você pode cortar a réstia de linha, tá bom? Ó, vamos lá. E aqui agora, então, eu corto. Agora, nós precisamos passar aqui, fazermos a nossa fitinha, tá? Como é para o nosso anjinho de 4 patas, que aí você faz 4, tá? Iguais, ok? Ou se você quiser só colocar nas patas dianteiras, você faz 2, você que sabe, né? Coloque nas 4 para que as 4 patinhas fiquem bem aquecidas, né? Então, como esse sapatinho é para os nossos petinhos, então nós vamos fazer essa fitinha aqui, ó. Essa fitinha aqui, pois não tem como colocar a outra fita, aquela fita para bebê, sabe? A fita cetinada, porque ela vai escorregar. Ok? Então, tem que como ele se movimenta bastante, o nosso petinho, o cachorrinho, ele vai se movimentar muito, então ela vai se soltar. Então, tem que ser esse tipo aqui. Então, esse tipo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma fitinha assim, mas nós vamos fazer de crochê, tá? Aí você fala assim, ai, mas eu não sei fazer crochê. Não tem importância, eu vou te ensinar, é bem fácil. É só uma correntinha só, você não vai fugir não. Ó, você vai fazer um lacinho, tá? Ó, um lacinho desse jeito. Ó, tá vendo? O elozinho, opa, que ele caiu aqui. O elozinho, só um elozinho aqui. Vamos lá, você vai colocar a agulha aqui, tá? Ó. Se você tem o costume de fazer em tricô, geralmente é mais fácil para você pegar a agulha de assim, né? Então, pegue a agulha de assim. Agora, você que já sabe fazer crochê, é só você fazer uma fitinha de correntinha, ok? Agora, você que não sabe, deixa eu te ensinar. Vamos lá, ó. Olha só, tá vendo? Olha a posição da minha agulha. Olha aqui no dedo, como que tá. Faça desse jeito. Exatamente assim. É melhor eu te mostrar do que eu ficar te falando, tá bom? Faça assim. Vamos vir aqui.
vamos passar aqui para dentro. Pronto. Esse é o ponto corrente. Vamos vir aqui. Vamos passar aqui para dentro, ó. Certo? Ó, como eu seguro assim, ó. Tá? Vamos lá. Vamos continuar, ó. Agora, se você não leva jeito para crochê, não tem como eu fazer. Então, você vai ter que fazer uma trancinha. Faça uma trancinha, não vai ficar igual essa, mas vai ficar parecido, tá? E aí, você vai fazendo assim, ó. Se você não pegou ainda, pare o vídeo agora, retorne um pouquinho só, esse 1 minutinho, retorne 1 minutinho aqui, onde eu ensino a fazer desde o começo a correntinha e continue praticando, tá bom? E assim nós vamos fazer uma correntinha, tá? Assim, tudo assim, com 26 centímetros, tá? Então, 26 centímetros, todos com esses pontinhos assim, tá bom? Todo com ponto corrente, bem facinho assim. Feita a correntinha aqui, tá? De 26 centímetros, a correntinha, é uma correntinha, né? De 26 centímetros. É a nossa fitinha de correntinha de 23 centímetros. 26, 23 não, 26. Vamos lá. Vou cortar aqui, vou puxar bem aqui mesmo. Esse outro lado também. Não vou deixar assim muito, nem corto rente aqui também, tá? Pode desmanchar. Deixa um pedacinho assim, tá? Se você cortar muito rente aqui, desmancha. Deixa eu cortar aqui mais um pedacinho aqui. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos colocar bonitinho o nosso sapatinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um chumacinho aqui já. Coloca já um chumacinho de algodão ou papel higiênico macio, você que sabe. Para depois a gente colocar as colinhas aqui, tá bom? Para fazer o sapatinho antiderrapante. Esse daqui, ó, essa pontinha aqui, ó, você põe para dentro assim, ó. Só para ficar apresentável agora. Porque depois na patinha dele vai ficar bonitinho. Porque agora ficou muito pontudinho aqui. O contorno da nossa... Tá vendo? Agora ficou bonitinho. O contorno da nossa carreira. Quando nós contornamos a carreira, então, ele fica com essa pontinha. Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, nosso passa-fita, ó, tá vendo? É o nosso passa-fita. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui nos pontos que está mais largo aqui, né, ó, na carreira dos pontos largos, ó, por isso que eu falei para nós fazermos aquela carreira lá com pontos largos, é o nosso passa-fita. Então, vamos passar aqui a nossa correntinha, isso, ó, nós vamos passando aqui. Vamos direcionar, ó, tá vendo? Então, essa parte fica aqui na frente. Eita, ficou um pedacinho de linha daqui. Ó, tá vendo? Fica assim, tá? E vamos passando. Vamos contar aqui 1, 2, 3 carreiras, mais ou menos, ó. Tá vendo? Carreiras não, pontos, né? E vamos aqui, vamos direcionando. Vamos ver os pontos que tá mais largo? Vamos puxando aqui, ó, a nossa fitinha aqui de correntinha, de pontos corrente, ó. E vai com a mão aqui também, dá tudo certo. Porque muitas vezes a agulha de crochê, ela enrosca em algum ponto, ó. 1, 2, 3, deixa eu pegar esse aqui. Não, vou pegar esse que tá mais largo. Vai pegando os pontos que tá mais largo, então você vai direcionando assim e vamos passando aqui, ó, tá vendo? A agulha de crochê deu uma enroscada ali, mas tá bom.
Vamos lá. Ó, agora a gente acaba puxando com a mão, que é melhor, para a agulha de crochê não enroscar, tá vendo? E você vai direcionando, você vai passando, tá bom? Vai dando toda a volta aqui, tá? Até chegar aqui na frente. Então, em todos esses pontos que tá largo, que é o nosso passa-fita, você vai fazendo isso, tá bom? Ó. Você vai passando aqui. Tá vendo? Olha só, agora passei em tudo aqui. Olha que bonitinho. Vamos lá. Vamos fazer o lacinho. Fazendo um lacinho aqui. Bonitinho. Aí na patinha dele, na perninha dele, você ajusta, né? O lacinho, você vê se você precisa apertar mais. Na patinha do seu fofuchinho, que você ama muito. Que é o dono do seu coração, que eu sei, né? Olha só. E assim, olha que bonitinho. Fala sério. Olha, que coisinha mais lindinha. Então, isso aqui é azulzinho para menininho. Aí você pode fazer um rosinha para uma linda menininha. Que é o amor da nossa vida, né? Olha só que bonitinho que ficou. Ficou lindinho, né? Então, agora, nós vamos deixar ele antiderrapante. Então, nós vamos pegar, vamos esquentar, né? A pistola de cola quente. Vamos dar uns picotadinhos aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui algumas bolinhas. Tá vendo? Por isso que é bom você colocar com ou você coloca algumas bolinhas ou algumas cobrinhas. Ficou uma cobrinha aqui em cima, mas tudo bem. Tá, ó, vamos deixar ele assim secando. Certo? Vamos deixar ele secando e esfriando. Aí quando ele esfria, ele seca, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu apertar mais aqui. Tem que empurrar o silicone ali. Senão, ó, tá vendo? Aí você coloca umas bolinhas. Ou umas cobrinhas. Fica algumas cobrinhas também, mas tudo bem. Tanto colinha quanto cobrinha, tá vendo? Olha. Deixa eu mostrar aqui. Então, ficou assim, olha. E assim ele ficou, antiderrapante. Se você achar que há mais necessidade de colocar mais bolinhas de cola quente, você coloca, tá? Ó. Tá? E assim você pode fazer os 2 pares, né? Que são os 4, ou você faz só 2 para as patas dianteiras, você que sabe, tá bom? Aí é você que decide. Só que esse sapatinho, eu indico que ele seja assim, mais para casa, para o quintal da sua casa, porque ele é antiderrapante, ou para os corredores do seu apartamento, ou corredor do seu prédio, tá? Então, que ele fique assim, mais no lugar seja coberto, não um lugar que tenha grama que esteja molhada, ou alguma poça d'água, ou na chuva, não seria interessante, porque como nós fizemos com linha de algodão, então como demora mais para secar, porque como é linha de algodão, é um pouquinho mais grosso, demora mais para secar, então ele pode ficar com a sua patinha molhada, não é interessante, tá? Então esse tipo de sapatinho é mais para lugares fechados assim, tá bom? Agora num dia que esteja bastante sol, se você quiser passear com ele por um parque com esses sapatinhos, aí tudo bem, mas no tempo chuvoso não, tá bom? Ou se a grama estiver molhada, se alguém acabou de molhar a grama, tal, ou lavou a calçada, não seria interessante não por causa disso. Para lavar o sapatinho é fácil.
Você pode lavar manualmente ou você pode lavar na máquina, mas sabe aqueles saquinhos para colocar roupa íntima para colocar na máquina? Então você usa um saquinho daquele exclusivo só para os sapatinhos. Você coloca os sapatinhos dentro e pode colocar na máquina, pode colocar na secadora, tá bom? Então é bem fácil de limpar ele. E essa cola quente aqui, nesse tipo de linha de algodão, é muito difícil de sair, tá? Só se ela não, a hora que você colocou, não fixou bem, mas mesmo você lavando, vai ser um pouco, não vai ser tão fácil de sair não, tá bom? Então é só colar bem que fica assim bem fixo mesmo. E se com muita lavagem acabar saindo, é só você colocar mais bolinhas, tá? Novamente que dá tudo certo. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse nosso trabalho, dessa nossa aula. E se você deseja fazer sapatinhos para os seus bichoelhinhos de porte maior, então na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula faremos de outros tamanhos, ok? Então, te aguardo. Beijos e até a nossa próxima aula.